Jesus, a Leda, que já falou aqui, Leda querida, a minha mãe também que está aqui na sala, minha mãe Lúcia Antunes, o presbítero Marçal que está conduzindo aqui a sala, a Marli, que está aqui conosco também, querida, a Pati, que está aqui, né, me ajudando bastante, obrigado, viu, Pati? A Priscila, o Renê, a Ruth Castelnovo, a doutora Sara, que é professora comigo aqui, a Suzelita, a Terezinha Castelnovo e a Wanda. Então, todos que estão aqui presentes, os que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa classe de doutrina. Essa é uma classe muito importante para nós, enquanto igreja presbiteriana, e para mim é um grande desafio e uma alegria poder ser aqui responsável de ser o professor dessa classe, especialmente tendo aí a responsabilidade de substituir o reverendo Aranhão, que é, para mim, uma referência de quem eu tenho muito carinho. Então, para mim, é uma honra estar nessa classe esse ano de 2020, com vocês. Muito bem, vamos começar a nossa aula aqui. E eu já quero começar, então, fazendo como nós fazemos nos outros dias, só para passar aqui, a gente passar para a doutora Sara, informar, né? Então, hoje a gente tem a aula, encerra aqui um assunto, tá bom? A gente vai encerrar um assunto aqui hoje, que é sobre a história da igreja. Eu quero aqui falar sobre como funcionam algumas coisas da igreja presbiteriana. E, na sequência, a gente vai ter, no próximo domingo, aula conjunta, segundo o que me foi passado, ok? Então, a gente vai ter, nos próximos domingos de julho, aula em conjunto, tá bom? Mas também é importante lembrar a vocês que no próximo sábado, dia 11 de julho, é o dia mais importante. Se você não sabe disso, eu quero avisar você. É o dia mais importante no Brasil. Você sabia disso? 11 de julho, próximo sábado. É o seu aniversário. Importantíssimo. Alguém aí já soprou aí o spoiler aí. Dia 11 é meu aniversário, então não sei onde eu vou estar, se vou estar aqui em Campinas mesmo, se eu vou estar em Anápolis, não sei, não faço ideia, mas é uma alegria poder estar com vocês, tá bom? Ué, você vai estar dentro de casa. Não, posso estar no céu também, sei lá onde eu vou estar, Deus é que sabe. Mas provavelmente dentro de alguma casa, ou a minha ou da minha mãe, alguma casa eu estarei. Muito bem, doutora Sara, vou passar a palavra para você. O Witz Fernando, quem que é o Witz Fernando aí que está falando aí? É Enilene, né? Enilene, um abraço, Enilene, Deus abençoe aí, viu, minha querida irmã? Sou eu, pastor. Eu tô, a minha memória puxou rapidinho aí, lembrei que era... Eu não sei por que aparece esse Witz Fernando, mas eu imagino que foi alguma coisa que ele fez. Não, faz parte. O meu aqui também aparece teoria da inspiração, até hoje eu não consegui mudar, mas tudo bem. Obrigado pelo carinho, viu, Enilene? Vamos para a nossa aula. Doutora Sara, sem mais delongas, estar com você. Fale aí para nós como estão as coisas, nos dê orientações, advertências e esperança também. Está com você. Esperança sempre, com certeza. Infelizmente, pastor, a gente continua com um número muito grande de pacientes internados. Eu acho que todos acompanharam durante essa semana, o número de óbitos, infelizmente, aumentou. Muitas controvérsias em relação a tratamentos, e aí eu queria falar 2 segundinhos só sobre o tratamento, porque a gente tem visto muita discussão e muitas pessoas sendo induzidas a tomarem medicações profiláticas. Então, é bastante temeroso o tratamento profilático, porque muitas vezes a gente não sabe qual é a reação dessas medicações, por mais inocentes que elas possam parecer, no organismo de cada um. Então, tomar bastante cuidado. Essa semana eu até acabei ficando um pouco irritada com alguns vídeos que eu recebi. O pessoal está, assim, pesando a mão em vídeos, e infelizmente, a gente sabe que em toda profissão tem aqueles que querem os seus 5 minutos de fama, né? Médico gosta de ser famoso, e tem muitos médicos falando muita coisa sem embasamento algum. Então, a gente precisa ficar bem atento, prestar atenção no que a gente está repassando,
porque nem todas essas informações, apesar de virem de médicos, são reais, ou são embasadas em fatos credenciados, em fatos verídicos. Então, o cuidado que a gente precisa é esse, se manter em casa o quanto possível. O uso de máscara já está comprovado que é benéfico, que evita a contaminação, o uso do álcool também, e graças a Deus, eu acho que está passando, pastor. Acho que a gente daqui um pouquinho começa a diminuir o número de casos na nossa região, se Deus quiser. Amém, doutora Sara. Eu agradeço as suas palavras, e acho que elas são extremamente importantes, especialmente para quem não sabe. A doutora Sara, ela tem a sua área de atuação é na área de infectologia, né, doutora Sara? Eu sou internista, pastor, eu vejo infectologia, mas vejo de tudo também. Uhum. E a gente trata bastante paciente infectado. Na nossa enfermaria mesmo, no HC, tem bastante paciente com Covid e outros sem Covid também. Então, assim, é uma fala muito sábia da doutora que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Essa fala dela é muito importante quando você percebe que as pessoas, nesse momento de muita angústia por parte de todo mundo, as pessoas ficam buscando uma referência. E a pessoa pega e fala assim, sou médico, aí falou, faça isso, a gente acha que, pronto, vou fazer, né? E, como ela bem disse, às vezes tem médico procurando fama, porque põe lá no WhatsApp lá um vídeo, grava, fala um negócio, esparrama igual rastilho de pólvora, aí tá em todo canto, o cara tá fazendo o nome dele conhecido. E esse momento agora, a gente não tem que procurar isso, né? Como a doutora Sara bem disse aqui, é a perspectiva da gente tomar muito cuidado com as informações que a gente está recebendo. E outra coisa que ela falou que é muito importante, eu também acredito, viu, doutora, que a gente agora está no pico, chegou, infelizmente, o pico, e agora a gente vai começar a ter uma diminuição, né, desses casos aí, acredito eu. Em breve a gente vai estar reunido dentro das normas que vão ser agora para as reuniões na igreja, e vida que segue, né? Nossa esperança, como eu preguei hoje pela manhã, nossa esperança está em Jesus, e ele é suficiente para a gente enfrentar os desafios da caminhada. Doutora, muito obrigado. É uma honra contar com seu apoio, tá? E Deus continue te abençoando, pastor. A mensagem foi maravilhosa hoje. Amém, doutora. Deus é maravilhoso, né? Usa pequeninos como a gente. Então, é sempre um privilégio Deus nos usar na vida das pessoas. Muito bem, meus irmãos, vamos para a nossa aula de hoje. Nós já falamos aqui. Todos que estão chegando aí são muito bem-vindos. Estou vendo aí o Vinícius, estou vendo aí o Abel, estou vendo o Sérgio Paulo, estou vendo a Fernanda e o Sérgio, estou vendo a Sara, a Sarinha, que também entrou aqui, não a minha Sara, mas a Sara dos jovens, né, Sara Gatti, né? Então, todos muito bem-vindos, é uma alegria ter vocês. Bem, nós estávamos falando na última aula sobre história da igreja, nós vamos seguir falando sobre história da igreja, tá bom? Eu quero convidar você a abrir a escritura, tá? Abra a escritura aí no livro de Mateus, capítulo 28, vamos ler do 18 ao 20, nós vamos ler a grande comissão, tá? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 28 ao 20. Lembrando que a gente vem numa caminhada que hoje encerra, tá? E a gente veio falando da igreja. Aliás, a gente veio falando a gente começou falando de Deus, aí falamos sobre a queda, né, a criação do homem, a queda, aí falamos sobre as doutrinas da redenção, fomos para a igreja, e agora a gente está falando aqui sobre a história da igreja. Então a gente fez aqui uma bela caminhada de teologia bíblica misturada com teologia sistemática, um negócio delicioso da gente estudar aqui, tá? Mateus, capítulo 28, a grande comissão, do versos 18 a 20, Mateus 28, do 18 ao 20, ok? Mateus 28, do 18 ao 20, abra aí a escritura onde você está, Mateus 28, do 18 ao 20. Depois da minha leitura, eu vou pedir para a Neuza fazer uma oração para nós, tá, Neuza? Ok? Vamos lá. O texto da palavra do Senhor diz assim, ó. Jesus, Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Vamos orar para Deus nos abençoar na aula de hoje. Peço para a nossa querida irmã Neuza fazer essa oração para nós. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, ó Pai. Obrigada por essa sala que está aqui, ó Pai. Obrigada por cada um que aqui está, que possamos ser renovados hoje com a palavra do pastor Alexandre, ó Pai. Que o Senhor o esteja inspirando, ó Pai, vindo de Ti, tudo aquilo que a gente precisa, para que a gente possa nos encher do Teu conhecimento e expandir o Teu conhecimento depois, ó Pai. Dá-nos sabedoria e discernimento em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Todos muito bem-vindos aqui na nossa aula de hoje. A Neuzinha foi arrebatada, foi uma oração tão abençoada que ela orou e a internet arrebatou ela. Não é um arrebatamento que não é da nossa doutrina, mas é um arrebatamento da internet. Ela acabou de ser arrebatada e não está mais entre nós, mas voltará daqui a pouco, se Deus quiser. Ela volta aqui para estar conosco. Eu quero começar a nossa aula de hoje, meus irmãos, fazendo uma leitura. Voltou, a Neuza voltou, viu? Foi rápido. Eu quero começar aqui fazendo uma leitura, que eu fiz até referência na mensagem hoje pela manhã, e que tem a ver com o que a gente está estudando. Lembra que a gente está estudando aí sobre a história da igreja, nós vamos falar aqui sobre a Reforma Protestante, sobre alguns personagens, isso de maneira muito fácil, tá? A gente não vai ficar aqui gastando muito tempo, ou trazendo aqui uma coisa que seja difícil de compreensão dos irmãos. Nós não vamos, por ser uma aula que é de encerramento, então nós não vamos nos ater a detalhes, porque eu quero chegar aqui na forma como a igreja presbiteriana funciona. Então a gente vai fazer um olhar da história da igreja, tá? Mas eu quero começar fazendo referência aqui na Era dos Mártires, que é justamente depois do fim ali daquele período que a gente chamou, do período que a gente falou da igreja primitiva na última aula. E aí você tem a igreja entrando, então, aí pelos primeiros séculos, e o primeiro contato da igreja até o ano 300 foi de perseguição, de mártires, e assim ela está marcada como Era dos Mártires. Eu falei sobre Policarpo de Esmirna, eu quero começar lendo. Lembra lá do livro que eu indiquei para vocês adquirirem lá? Por que eu estou indicando e insistindo nesse livro? Porque, para mim, é uma leitura que edifica, e é uma leitura de história fácil. Às vezes, ler livro de história, não sei vocês, mas dependendo da forma como é escrito, é difícil de ler, é maçante. E tem livros muito bons, muito bem escritos. Então, do Justus Gonzalez, A Era dos Mártires, ou A História Ilustrada do Cristianismo, ela é muito boa, tá? Então, vou ler aqui, na página 69, o Martírio de Policarpo. Eu acredito que isso aqui é uma história que dá enlevo para nós. Eu contei um pedacinho na pregação hoje. Diz assim, e eu vou ler todo esse trecho com vocês, tá bom? Que vai aqui, são 3 páginas, mas é rapidinho. Martírio de Policarpo. Se é bem pouco ou nada o que sabemos acerca do testemunho final de Inácio, temos amplos detalhes acerca do seu amigo Policarpo. Quando chegou a sua hora, quase meio século mais tarde, corria o ano de 155 depois de Cristo. E ainda estava vigente a mesma política que Trajano havia indicado ao seu governador Plínio. Os cristãos não eram procurados. Mas se alguém delatava e se negavam, então, a servir aos deuses dos romanos, era necessário castigá-los. Policarpo ainda era bispo de Esmirna. Esmirna, atual Turquia, viu, gente? Tá? Quando um grupo de cristãos foi acusado e condenado pelos tribunais. Foram julgados e condenados. Então, nem sempre um tribunal é justo, viu? Fica a dica. Segundo o relato de alguém que diz ter sido testemunha dos acontecimentos, aplicaram-lhes os mais dolorosos castigos, e nenhum deles se queixou da sua sorte, pois, descansando na graça de Cristo, tinham em pouca conta as dores do mundo. Olha que testemunho lindo, gente. Por fim, coube ao ancião Germânico, o nome dele era Germânico, se apresentar diante do tribunal. E quando lhe foi dito que tivesse misericórdia de sua idade e abandonasse a fé cristã, ou seja, o tribunal falou para ele, olha, tenha misericórdia da sua idade, abandone a fé cristã. Germânico respondeu, dizendo que não queria seguir vivendo no mundo
em que se cometiam as injustiças que estavam sendo cometidas ante seus olhos. E, unindo a palavra ao feito, incitou as feras para que o devorassem mais rapidamente. O valor e o desprezo de Germânico enfureceram as multidões, que começaram a gritar: que morram os ateus! Comentário: ateus, no contexto aqui romano, eram aqueles que acreditavam em Cristo. Então, para eles, o fato de não acreditar nos deuses romanos é que você era ateu, porque você não acreditava nos deuses romanos e você acreditava em Cristo. Então, lá, que morram os ateus! Na verdade, eram os cristãos. Isto é, os que se negam a crer nos nossos deuses, que tragam Policarpo. Quando Policarpo soube que o buscavam, e ante a insistência dos membros de sua igreja, saiu da cidade e se refugiou em uma fazenda das cercanias. Depois de alguns dias, quando os que o buscavam estavam a ponto de encontrá-lo, fugiu para outra fazenda. Mas quando soube que um dos que haviam ficado para trás, ao ser torturado, havia dito onde Policarpo havia se escondido, o bispo, já ancião, decidiu deixar de fugir e aguardar os que o perseguiam. Quando o levaram diante do procônsul, este tratou de persuadi-lo, dizendo que pensasse em sua idade avançada e que adorasse o imperador. Não custava nada adorar o imperador. Quando Policarpo negou-se a fazê-lo, o juiz pediu que gritasse: abaixo os ateus! Ao sugerir isto, o juiz se referia naturalmente aos cristãos que eram tidos por ateus. Mas Policarpo, apontando em direção à multidão de pagãos, disse: sim, abaixo os ateus! Aí Policarpo faz a inversão e diz assim: ateus não sou eu não, ateus são eles. Abaixo os ateus! De novo o juiz insistiu, dizendo-lhe que se jurasse pelo imperador e maldissesse a Cristo, ficaria livre. Olha, se jurar pelo imperador e maldizer a Cristo, você fica livre. Mas Policarpo respondeu: vivi 86 anos servindo-lhe e nenhum mal me fez. Como poderia eu maldizer ao rei que me salvou? Assim seguiu o diálogo. Quando o juiz lhe pediu que convencesse a multidão, Policarpo lhe respondeu que, se ele quisesse, trataria de persuadi-la, mas que não considerava essa turba apaixonada digna de escutar sua defesa. Quando por fim o juiz o ameaçou, primeiro com as feras, depois com ser queimado vivo, Policarpo respondeu que o fogo que o juiz podia acender duraria somente um momento e logo se apagaria, mas que o castigo eterno nunca se apagaria. Ante a firmeza do ancião, o juiz ordenou que Policarpo fosse queimado vivo e toda a população saiu a apanhar ramos para preparar a fogueira. Atado já em meio da fogueira, e quando estavam a ponto de acender o fogo, Policarpo elevou os olhos ao céu e orou em voz alta: Senhor, Deus soberano, dou-te graças, porque me consideraste digno deste momento, para que junto a teus mártires eu possa ser parte do cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Amém. Assim entregou a vida àquele bispo ancião, a quem anos antes, quando ainda era jovem, o ancião Inácio havia dado conselhos acerca de seu trabalho pastoral e exemplo de firmeza em meio à perseguição. Eu começo contando a história de Policarpo para dizer o seguinte, que a história da nossa igreja, da igreja cristã, ela está em volta a lindos testemunhos de pessoas que passaram por momentos difíceis e permaneceram firmes. Nós estamos tendo, nesse momento histórico, a situação de viver dias difíceis. Que Deus encontre em nossos corações o que encontrou nos primeiros cristãos e ao longo de corações de cristãos de várias épocas que passaram por momentos difíceis, com sua fé inabalável. Que a nossa fé, meus irmãos, seja inabalável também. Eu quero começar citando Policarpo nesse sentido. Diante do martírio, ele não se abalou em momento nenhum, que você não se abale diante dos desafios que você está tendo, seja você me vendo, me ouvindo nesse momento, em situação você esteja. E aí eu quero comentar aqui sobre a história da igreja. A gente falou aqui na aula passada sobre a igreja primitiva, a era das trevas, e apontei aqui os desvios teológicos, foi até colocado lá no grupo, lá os desvios que foram acontecendo ao longo dos anos. Então, nós tivemos aí os concílios que ao longo dos anos foram se desviando da escritura, né? Então, são os concílios Niceia, Constantinopla, Éfeso. No concílio de Éfeso foi aceito o culto a Maria, a adoração a Maria como divindade, né? A Teotóctone.
que aí é a mãe de Deus, e aí é em Éfeso que surge toda uma ligação histórica com Éfeso ser a cidade da grande deusa Diana, e a gente tem a humanidade sempre num desejo de uma adoração feminina. Isso aqui não é palco da minha aula hoje, mas seria um dia a gente poder estudar sobre isso, esse anseio do coração humano por adorar ídolos pagãos. Diana dos Efésios. E aí, para os jovens aí, cuidado aí com a Mulher Maravilha, que ela é a Diana, viu? O nome dela é Diana. Deus é Diana dos gregos, é a Diana dos Efésios. Mas isso é só outra dica também aí para quem gosta dessas coisas aí. Essas divindades da natureza, já ouviu falar Mãe Natureza, Gaia? Sempre no coração humano um desejo de adorar divindades femininas. O paganismo traz isso. O paganismo trouxe isso para dentro da igreja quando trouxe a divindade, a Maria, a adorando. Um parêntese aqui. Nossa consideração sobre Maria é uma consideração como um dos personagens bíblicos importantes, como qualquer outro personagem bíblico, digno de ser citado, digno de ter classe com o nome dela, digno de ter nossos filhos com o nome dela, como temos outros grupos que têm, né, filho, o nome de Pedro, João, Maria, mas indigna de adoração, como é Pedro, como é qualquer outro. O único digno de adoração, e ela mesma diz isso, é Jesus, tá? Mas a igreja se desviou nesse caminho no Concílio de Éfeso, né? Então, a Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, Constantinopla de novo, Nicoé, Constantinopla de novo e Niceia. Esses concílios, ao longo da história da igreja, no período chamado de Era das Trevas, foram concílios que cada um desses grandes concílios ia a cada vez mais a igreja se desviando dos ensinamentos da Escritura, chegando ao ponto que no século XVI nós temos uma igreja que está dilacerada na sua identidade, a sua identidade está longe das Escrituras, práticas absurdas sendo adotadas quando a gente encontra com a igreja no século XVI, e a gente até falou na aula passada, ao longo desse período, até chegar ao século XVI, pessoas que são chamadas de pré-reformadores foram surgindo, batalhando para que a Escritura fosse resgatada, que voltasse às Escrituras, e eles foram todos eles caçados, mortos. A gente tem história aqui de alguns deles aqui, dos pré-reformadores aqui, Giovanni Savonarola, a gente tem aqui John Huss, pré-reformadores que viveram antes do século XVI e que lutaram para que houvesse um retorno às Escrituras, mas cada vez que isso acontecia, isso piorava, a cegueira era muito grande. Isso é uma tristeza na história do cristianismo, esse período, porque houveram esses fatores que a gente citou aqui, culto a mortos, adoração, oração aos santos, a missa como sacrifício de Cristo, adoração a Maria, considerando ela como Theotokos, mãe de Jesus, né? Mãe de Deus, né? Mãe de Jesus ela é, mas mãe de Deus, no sentido eterno, né? E isso é errado, essa afirmação. Então, assim, a gente foi vendo as heresias entrando na igreja, isso é muito perigoso. E aí, no século XVI, a gente tem aí o que a gente chama de reforma protestante. A reforma protestante, ela acontece... Eu falei até ontem, estava falando sobre isso, na plenitude dos tempos, no sentido de que Deus ele sempre prepara os tempos para algo especial. E aí, voltando aqui para 2020, Deus está movimentando o mundo nesse ano de 2020 para algo que ele está fazendo, que nós possamos estar lendo o que Deus está fazendo. Acho que isso é muito importante. Mas na época da Reforma Protestante, algumas coisas começam a acontecer. Por exemplo, Colombo descobre as Américas. Então, um senso de novidade no ar, né? Um senso de novo mundo, de descobertas. Somado a isso, Gutenberg descobre a questão da impressão do livro. E aí você começa a ter um elemento dos livros podendo ser produzidos e chegar na mão das pessoas de uma maneira nunca vista antes. Pois é nesse mundo efervescente de então que é o momento oportuno para que um monge chamado Martinho Lutero, com o seu coração angustiado por conta de uma série de questões particulares, mas Martinho Lutero, um estudioso da Escritura, um exegeta que escrevia, que era professor de universidade, que escrevia argumentos profundos acerca de textos bíblicos, fazendo estudos exegéticos, e ele estudando, e sempre ele ia na Catedral de Wittenberg falar lá e apresentar suas teses, publicar suas teses, mas, veja bem, Martinho Lutero fazendo o trabalho ordinário dele, ok?
mas ele encontra lá em Romanos 1,17, né, aquele conceito de que o justo viverá por fé. Aquilo transforma o coração dele. Ele escreve uma série de 95 teses sobre esse assunto, e ele, então, no dia 31 de outubro de 1517, publica na Catedral de Wittenberg, prega suas famosas 95 teses, e o mundo em ebulição da época, precisando de uma ruptura com o status quo que estava estabelecido, de uma religião que estava carquética, apodrecida, acaba aderindo, especialmente na Alemanha, às ideias de Martinho Lutero, que envolvia uma ruptura com o governo romano que dominava até então. Dessa ação de Martinho Lutero, começa a borbulhar em toda a Europa vários movimentos semelhantes ao de Lutero. E aí você tem, porque a gente quer chegar aqui na Igreja Presbiteriana, você tem surgindo vários movimentos que vão dando passos a mais, porque Martinho faz essa ruptura, Martinho Lutero, mas em alguns aspectos doutrinários ele se mantém vinculado a alguns pontos à Igreja Católica. Por exemplo, para você entender, por isso que a gente tem a Igreja Luterana. A interpretação dos luteranos sobre a Santa Ceia é diferente dos reformados, tá? Caso você não saiba. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre Santa Ceia aqui, mas a gente, quando fala de Santa Ceia, por exemplo, tem um aspecto da Santa Ceia que é muito legal, que a gente ora lá, e Jesus falou assim: este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue derramado em favor de vós, e aí temos a interpretação teológica em cima disso, sabia disso? Os luteranos acreditam que ali acontece um termo chamado consubstanciação, que ao mesmo tempo que o sangue, que o cálice, o suco ou vinho, suco e vinho, ele se transforma em sangue, duas substâncias coexistentes. Do mesmo tempo que o pão é pão, ele passa a ser carne de Jesus, ali é vera carne, segundo os luteranos. Os reformados não acreditam assim. Então, olha aí um ponto importante aí para você, falando de doutrina, e nós vamos falar sobre Santa Ceia, acredito eu. A gente não acredita que ali na hora da Santa Ceia o pão se transforma em carne, nem que o vinho se transforma em sangue de Jesus, viu? Se você não sabia disso, fique sabendo hoje. A gente acredita que o pão continua sendo pão, a gente sempre fala isso na Santa Ceia, gente, não é possível, né? O pão continua sendo pão, o vinho ou o suco continua sendo vinho e suco, mas o que acontece? Espiritualmente, Jesus está presente conosco na ceia, como ele prometeu que estaria, como eu disse aqui no texto de início, até a sua volta, e ele nos abençoa espiritualmente através da Santa Ceia. Veja, o que eu estou falando é o seguinte: Martinho Lutero, então, ele foi avançando em alguns aspectos, mas outros movimentos foram se levantando para aprofundar alguns argumentos. E aí surge um homem lá na Suíça chamado Ulrich Zwinglio, ou Rico Zwinglio, né? Eu prefiro uma expressão mais francesa ou suíça, sei lá. Ulrich, né? Me lembra até um personagem de um filme aí, Ulrich von Liechtenstein. Mas Ulrich Zwinglio, ele começa um movimento na Suíça avançando em pontos doutrinários e dando uma visão, uma cara diferente. Portanto, a gente acredita, meus irmãos, que a igreja reformada da qual a igreja presbiteriana descende, da qual ela faz parte, vamos dizer assim, ela começa a nascer nas ideias de Ulrich Zwinglio. Por quê? Porque Ulrich Zwinglio, ele vai trazer argumentos que têm a ver com o que a gente crê, a nossa doutrina. Mas ele morre em batalha, Ulrich Zwinglio. O bicho era tão intenso que ele morre em batalha, defendendo lá na Suíça, lutando contra o status quo que lá estava, defendendo as suas ideias, ele morre. Aí vem um substituto dele chamado Guilherme Farel, que dá sequência às ideias de Ulrich Zwinglio lá na Suíça, mas ele começa a ter algumas limitações, até que surge um personagem que vocês gostam muito dele, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, que é um homem por nome João Calvino. Já ouviram falar aí do tio João? João Calvino, Jean Calvino, né? João Calvino, naquele momento, um jovem, 27 anos, ele já tinha, quando ele nasceu, a reforma já tinha, quando a reforma acontece, ele já tinha nascido, mas ele era novinho. Mas João Calvino cresce com seu pai Geraldo Calvino estimulando ele a ingressar na vida religiosa. Quando o pai dele, Geraldo Calvino, morre, o João Calvino começa a ter ali contato com alguns ensinamentos que mexem com o coração dele, e ele, um francês, ok?
e ele começa a escrever sobre isso, se dedica aos estudos, à filosofia, à teologia, e acaba, pela forma como escreve, se transformando num referencial, ok? Se transformando num referencial. Só que ele é perseguido na França, por causa das suas ideias reformadas. Os franceses não queriam saber das ideias reformadas, ok? E ele tinha um contato com um diretor francês de uma universidade, que fez um discurso escrito por Calvino, segundo alguns historiadores, mas era um discurso de ideias reformadas. E o que acontece por causa das ideias reformadas? Os reformadores, Calvino precisa fugir da França. Na fuga da França, ele vai parar, na onde? Lá na Suíça, aonde Ulrich Zwingli tinha começado um movimento. Calvino chega na Suíça, Guilherme Farel fica sabendo disso. Calvino não foi para morar na Suíça, ele estava indo para outro lugar, mas Guilherme Farel fica sabendo que ele estava lá na Suíça passando uma noite, ele vai lá no Calvino e fala assim, ó, se você foi embora, que Deus te amaldiçoe. Esse é o fato histórico, viu? Calvino fica tão angustiado com aquela frase de Guilherme Farel que ele resolve ficar em Genebra, resolve ficar na Suíça, e ali começa um movimento de ensinamento, de doutrina. E aí nós temos um ponto importante aqui para falar com vocês. Se a origem da denominação, do conceito de igreja reformada vem com Ulrich Zwingli, as ideias da nossa igreja, no sentido de doutrina, de concepção de pensamentos doutrinários, por exemplo, nós já falamos aqui sobre a Tulip, né? Então, nós já tivemos aula sobre isso. A Tulip, ela é fruto das ideias doutrinárias de João Calvino, que são ideias tão coerentes com a Escritura, que são abraçadas. E também o resultado que Calvino vai produzir ali em Genebra, entre batalhas e lutas ali, porque é engraçado a gente falar hoje da Suíça, né? A gente fala, né, da pontualidade suíça, a gente fala da ética que existe na Suíça, mas na época de Guilherme Farel, Ulrich Zwingli, Guilherme Farel e João Calvino, eles precisaram batalhar bastante para que aquela região fosse transformada. Eles adotam, a Suíça adota o protestantismo como uma religião oficial deles, né? Uma ideia, de fato, uma perspectiva de mundo que eles têm, uma cosmovisão que eles adotam para a vida deles, mas aquele povo era difícil. Tem uma história famosa de João Calvino, que, certa feita, ele ficou sabendo que o prefeito de Genebra estava em atos ilícitos, conduzindo o governo da cidade, e aquela informação chegou a Calvino, e o prefeito era membro lá porque todo mundo da cidade pertencia, tinha as obrigações, tinha ordens para participar da igreja, né? E o prefeito mandou avisar que estaria no culto e queria participar da Santa Ceia. Calvino tinha informações sobre a vida desregrada que o prefeito levava, acerca de uma série de ações errôneas que ele tinha na administração da cidade, e Calvino vira e diz o seguinte, olha, ele não vai tomar a Santa Ceia, pode até vir na igreja, mas na Santa Ceia não vai participar não, ele está proibido de participar da Santa Ceia. O prefeito achou aquilo uma afronta de João Calvino e mandou avisar para ele, olha, eu vou participar da Santa Ceia, ninguém vai me impedir, eu sou o prefeito da cidade. E, inclusive, falou assim, eu vou levar a minha equipe, né, meus seguranças, então você vai me dar a Santa Ceia. E Calvino falou assim, ele pode vir, mas não vai tomar a Santa Ceia, não. Conta a história que Calvino, quando o prefeito chegou lá na igreja para a Santa Ceia, Calvino fez uma ação corajosa. Calvino, Jesus abre meu entendimento, eu tô falando rápido, é muita informação. Vai anotando aí, meus filhos, agora eu escrevo aqui alguma coisa, tá? Quando chegar na coisa da igreja, eu preciso acelerar para chegar na história da nossa igreja, senão não vai dar tempo. A última aula hoje, tá? Por isso que eu tô falando muita coisa. Mas, quando Calvino quando o prefeito chega lá na cidade, aí o que acontece? Quando o prefeito chega lá na igreja, o que acontece? Calvino pega e fala assim, que se derrame o meu sangue. Que se derrame o meu sangue. Que eu morra aqui, e ele se coloca na frente da mesa do Senhor, que eu morra aqui, mas o sangue de Cristo, a Santa Ceia, não vai ser maculada. Ao que o prefeito, constrangido com aquela situação de Calvino, tão corajoso, vai embora, e ali Calvino vai mostrando como ele foi combatendo as ações corruptas que tinham na cidade de Genebra,
na Suíça, e ao longo dos anos a Suíça foi se transformando num modelo que é modelo para o mundo inteiro, né? Dando sequência, e aí uma coisa importante, né? Então a gente tem Ulrich Zwinglio, a gente tem João Calvino, Guilherme Farel, mas falta uma coisa falar para vocês aqui, que é importante nessa aula aqui. Vocês sabem de onde vem o nome da nossa igreja, Igreja Presbiteriana? Porque lembra lá que a gente leu o livro de Atos, o apóstolo Paulo falando assim, chamou os presbíteros? Então a gente falou que se a igreja de Éfeso lá, né, lá no livro de Atos, se Paulo chamou os presbíteros, se tem presbítero, tem conselho, se tem presbítero, tem conselho, é a igreja presbiteriana, né? Então lá em Éfeso tinha uma igreja presbiteriana. Bem, o nome não é igreja presbiteriana, é igreja primitiva, né? Quando historicamente nasce o nome igreja presbiteriana? Vocês sabem? É com João Calvino, é com Ulrich Zwinglio, é com Guilherme Farel, é lá na Suíça. Onde nasceu o nome Igreja Presbiteriana? Alguém sabe dizer aí? Fala aí, gente. Estou falando aí diretão aí. Alguém quer falar? Silêncio dos inocentes, ou silêncio dos culpados, né? Alguém sabe onde nasceu o nome aí da Igreja Presbiteriana, historicamente falando? Não? Então eu vou falando aqui, tá? Eu vou tentar abrir aqui o negócio aqui, porque essa aula de hoje eu ainda não usei a telinha aqui para escrever. Então deixa eu só, que eu fui falando muita informação, então deixa eu escrever aqui para vocês aqui, tá? Então, estão me ouvindo aí? Espero que estejam me ouvindo, porque eu estou aqui abrindo aqui a telinha aqui para escrever. Sabe onde que surgiu a Igreja Presbiteriana historicamente falando? Calvino, ele teve uma influência muito grande ali em Genebra, e alguns refugiados foram parar lá em Genebra para poder ouvir os seus ensinamentos. E aí aparece lá um sujeito chamado John Knox. John Knox. Escreve John Knox, né? Knox. Fala John Knox. O John Knox, vindo da Escócia, com ideias reformadas, um sujeito de personalidade muito forte, durão. Falar depois que eu falei. Aí um sujeito forte, um sujeito durão e de temperamento firme, ele vai até a Escócia e tem contato com as ideias de Calvino. E as ideias de Calvino, ele impacta o coração dele de tal forma que o coração dele se aquece com aquelas ideias, e então ele resolve voltar para a Escócia com essas ideias reformadas, e lá na Escócia, John Knox, então, inicia a igreja chamada Igreja Presbiteriana. Não do Brasil, né? Igreja Presbiteriana da Escócia. Essa igreja se expande e John Knox era um cara extremamente admirador do trabalho de João Calvino, seus comentários, e ele abraça as ideias de Calvino, portanto ele faz aquela igreja nascer na Escócia, porque o parlamento escocês adota o protestantismo como religião oficial, e ali a igreja presbiteriana nasce na Escócia. Então lembre-se, quando perguntar para você, onde nasceu esse nome presbiteriano? Então nasceu com John Knox na Escócia, e aí a igreja se expande na Inglaterra, né, Grã-Bretanha, Holanda, e aí alguns países da Europa, vai para os Estados Unidos. Isso a gente está falando de ao longo dos anos e dos séculos, ela vai andando, e dos Estados Unidos ela chega ao Brasil. Quando que a igreja presbiteriana chega ao Brasil? Ela chega... Vamos ver se vocês sabem aí a data aí de chegada da igreja presbiteriana no Brasil. Lembra aí? Vamos lá. Quando que a igreja presbiteriana chegou no Brasil? Toda a gente comemora aí. Quando que chegou e que dia que chegou aí a igreja presbiteriana no Brasil e com quem que ela chegou? Vamos ver se vocês estão afiados aí mesmo aí, né? Vamos ver aí. Então, a igreja chega no Brasil. Eu vou até compartilhar com vocês aqui agora para ver se a gente consegue escrever aqui. Vamos lá, minha gente? Vou dar tempo aí para vocês escreverem. Quando que ela chega no Brasil? 12 de agosto, Vinícius matou aí a charada aí. 12 de agosto de 1859, ali no porto do Rio de Janeiro,
um missionário americano por nome Ashbel Green Simonton chega no Rio de Janeiro em 1859, e ali é o marco histórico da chegada da Igreja Presbiteriana no Brasil. Evidentemente que antes disso houveram movimentos de reformadores que vieram ao Brasil, e por exemplo, na invasão francesa e invasão holandesa, há registros de os reformadores participarem desses movimentos. Aí tem gente até que fala assim, ó, seria bom se os holandeses e os franceses tivessem dominado o Brasil quando eles tentaram invadir aqui. Tanto é que você vai lá para o Nordeste, e ali em Olinda, Recife, há uma influência muito grande holandesa ali naquela região. Tem umas histórias muito legais. Diz até, inclusive, essa aqui é uma história que eu acho interessante. Diz que quando eles vieram, houve invasão holandesa e francesa no Brasil, diz que os reformadores estavam envolvidos nessa invasão aí, alguns reformadores faziam parte, não no sentido de liderança, mas entre aqueles que estavam ali, tinham pessoas já da igreja protestante, e de que eles evangelizaram um índio aqui no Brasil. Sabiam disso? Evangelizaram um índio, o índio converteu a igreja reformada, levaram o índio lá para a Europa, puseram roupa no índio, levaram o índio na Europa. Então, eu não sou o primeiro índio que prega ideias reformadas, viu? Lá nos séculos passados, teve um índio brasileiro que foi lá para a Europa pregar, viu? Tô só aguardando o passaporte aí para poder ir para a Europa, depois que passar a pandemia, para pregar lá para os europeus. Brincadeira à parte, né? Só para a gente descontrair aqui. Mas vamos lá. Então, Ashbel Green Simonton, ele então traz a igreja presbiteriana, que começa no Rio de Janeiro, em 1859, essa igreja expande, e é interessante, é legal estar falando aqui em Campinas, porque a gente tem no registro histórico de que Ashbel Green Simonton passou por Campinas quando visitava São Paulo, uma fazenda aqui perto de Sorocaba, ele teve nessa fazenda, perto de Sorocaba, descansando. Há registros de que o sonho de Ashbel Green Simonton era montar uma escola no Rio de Janeiro, e ele não teve tempo para isso, mas compartilhou essas ideias com George Chamberlain, com a Mary Ann Chamberlain, e olha aí, né, o que nasceu de George Chamberlain e Mary Ann Chamberlain, que é o Mackenzie, né, a escola americana, que veio se tornar o Mackenzie já com seus 150 anos. Então, é tudo muito bonito da história da igreja presbiteriana no Brasil, que está aí há 150 anos, uma igreja que tem se mantido firme na sua doutrina, e uma igreja que, por isso que a gente tem a classe de doutrina, e para mim é uma honra, gente, chegando, fazendo esse histórico aí que eu fiz rapidinho aí, é uma honra para mim nessa manhã, dia 5 de julho de 2020, numa igreja histórica que teve aí, como por exemplo, o reverendo Zacarias de Miranda, como pastor, pessoas históricas, que têm história na igreja presbiteriana, né, que passaram pela igreja de Campinas. É uma honra para mim nessa manhã, e eu me emociono falando isso, irmãos, estar ministrando a aula de doutrina aqui para vocês. Isso para mim é um privilégio, porque eu estou falando em uma igreja que tem história na IPB, né? A história do reverendo Zacarias de Miranda é uma história linda, a história de pastores que foram importantes para a igreja presbiteriana do Brasil e que passaram pela igreja presbiteriana de Campinas é linda. Então, minha alegria e a minha honra de estar aqui hoje, nessa manhã, um pequenino aí na história, um nada, podendo participar aí, de certa forma, podendo ministrar a aula aqui para os irmãos, né? Mas aí eu quero terminar, então, a nossa aula de hoje falando como que a igreja presbiteriana, ela funciona, né? Vocês estão vendo aí o que eu estou escrevendo aqui? Estão conseguindo ver? Presbiteriano. Como que a igreja presbiteriana funciona? Ela funciona é uma igreja conciliar, tá? Ela funciona através de conselhos. E vocês estão vendo? Tá todo mundo vendo, né? Espero que estejam vendo, tá bom? É uma igreja conciliar, ela funciona através de conselhos. Deixa eu mudar a letrinha aqui, para ficar uma letrinha mais agradável para vocês. Vamos ver que letra que eu vou pôr aqui. Vamos pôr essa letrinha. Qual que eu quero pôr aqui? Nem eu sei que letra que eu quero pôr. Vou pôr essa aqui. Arial. Então, ela é uma igreja conciliar, né? A igreja presbiteriana do Brasil, né? Do Brasil. Opa, tá difícil hoje, reverendo Alexandre, tá difícil hoje. Hoje não tá fácil. E como que ela funciona? A igreja, ela funciona através de conselhos. Então, ela tem o conselho da igreja local,
É assim que ela funciona. Ela é uma igreja, por ela ser uma igreja conciliar, ela é administrada por conselhos, tá? O primeiro conselho da igreja é o conselho da igreja local. Para ser igreja presbiteriana, ela vai ter sempre um conselho da igreja local, formada por pastores e presbíteros, ok? Ou presbíteros docentes e regentes. Temos aqui o Vinícius aqui, que é presbítero, né, Vinícius? Quer falar alguma coisa sobre isso? Vinícius está aqui na aula. Aqui. Fala, Vinícius. Então, é uma função, assim, difícil, né? Porque, principalmente na reunião de presbitério, né? Porque tá no mesmo, digamos, eu falo assim, entre aspas, mesmo poder, né? E com Sim. pastores, e é difícil, muitas vezes, ter que tomar decisão, às vezes a decisão cai na nossa mão, né? De decidir os passos da igreja, né? Sim, a responsabilidade é muito grande, né? Muito. Por exemplo, eu assumi o presbiterato num período que a minha igreja estava sem pastor. E aí ficou sobre minha responsabilidade uma igreja de agosto até dezembro. Certo. E na reunião do presbitério eu ter que responder sozinho. A mim foi difícil. E ter que dispensar o pastor, difícil. E aí quando vem aí ter que convidar pastor e falar para ele, pastor, o senhor quer ficar? Tudo bem, tá tudo em ordem. Daí o presbitério me chama no canto e fala assim, aí, o que a igreja quer? É difícil, viu? Muito difícil. Eu fico inseguro, mas fé em Deus, né? Seguro na mão de Deus e vamos. Não, isso aí é responsabilidade muito grande mesmo, ô Vinícius. Mas eu sempre falo que Deus honra, né? Porque a gente tem que estar disponível para o trabalho, a responsabilidade é grande, mas é um privilégio também, né? Eu sempre falo que é um grande privilégio poder servir ao Senhor, mas é sempre bom isso aí que você está falando, que é ter temor no coração, né, Vinícius, também, porque a responsabilidade de decidir coisas que envolvem a vida das pessoas não é fácil. A cobrança também não é fácil, né? Porque o pessoal da igreja, quando está insatisfeito, vai em cima de quem? Vai em cima do conselho, né? Sim. Mas é isso aí. Mas tá bom, eu agradeço isso. Você quer falar alguma coisa? Não, é isso mesmo, mas é um privilégio mesmo estar nesse oficialato, mas também eu fico pensando assim, que agora, né, cada passo que eu dou, cada palavra que eu dou tem que ser bem dado, tem que ser com cuidado, porque é uma responsabilidade muito grande que eu falo assim, Deus vai cobrar 3 vezes mais a mim, né? Porque nós estamos à frente do rebanho de Cristo aqui na igreja. É complicado, né? Não é como uma função quando eu era diácono, né? Eu fui diácono há uns 9 anos e tudo bem, abre porta, tudo tranquilo. Agora não. Agora, até quando eu saio da cidade, eu comunico com o pastor, estou indo na minha casa, assim. Eu tenho que comunicar. Mas é bom, meu irmão, a questão da responsabilidade e esse zelo, né? E a gente vê que bons presbíteros, bons diáconos, bons pastores são aqueles que têm responsabilidade com aquilo para o qual foram chamados, né? Então, é sempre tenso isso aí. Mas vamos lá, eu só quero terminar aqui. Obrigado aí pela participação aí, Vinícius, pela colaboração. Você é um jovem presbítero, né? E que Deus mantenha o seu coração assim, dependente de Deus, e Deus usa, são pessoas assim. E aqui eu quero justamente mostrar como é que funciona, né? Então você tem a Igreja Presbiteriana do Brasil, que ela é conciliar. E aí você tem aqui os conselhos que fazem a Igreja Presbiteriana ser como ela é. Então, primeiro conselho é o conselho da igreja, formado por quê? Por pastores e presbíteros da igreja. Eles formam um conselho. Quem é que elege esse conselho? É a igreja, elegem quem vai ser sua liderança e escolhe os seus pastores. Ou seja, a igreja ela tem essa forma de governo que é por eleição, por escolha, seja do conselho que foi escolhido pela igreja ou pela assembleia da igreja que escolhe os seus líderes e os pastores. Você tem o presbitério. O que é o presbitério? É um outro conselho que está acima do conselho da igreja. O presbitério é um conselho de igrejas e pastores. Conselho de igrejas e pastores. Então, você tem o presbitério, que é justamente um conselho formado por igrejas e pastores, tá bom?
E você tem, acima do presbitério, um outro conselho, que é o sínodo. O sínodo é um conselho de presbitérios regionais. Então, por exemplo, olha só, você tem, por exemplo, aqui em Campinas, você tem aqui a Igreja Presbiteriana de Campinas, aqui em Campinas é fácil explicar isso. Igreja Presbiteriana de Campinas, aí tem um conselho da Igreja Presbiteriana de Campinas, que tá aí o Paulo, tá aí quem mais que é do conselho? O Márcio, o Edson, o Eladio, são do conselho da igreja, junto com o pastor Dado, o Flávio e o Aranhão. Esse concílio está submisso a um concílio maior, que é o presbitério de Campinas, que é formado pelas igrejas aqui de Campinas e pastores aqui da igreja de Campinas. Olha só que coisa interessante. Você sabia que pastor não é membro da igreja? Pastor não é membro da igreja. Pastor não pode ser membro da igreja. Pastor é membro do presbitério. O presbitério designa os seus membros para as igrejas, tá? Pastor é membro do presbitério, desse concílio maior aqui que está acima da igreja. Acima do presbitério, a gente tem um outro concílio, ou um outro conselho, que é o conselho de presbitérios da região. Então, a gente tem um sínodo de Campinas, igreja de Campinas, presbitério de Campinas, sínodo de Campinas. Tudo tem esse nome bonito, né? As Campinas do Jordão. Então, você tem o sínodo de Campinas, que compõe aqui a região, é um sínodo, regional. E acima do sínodo, a gente tem o Supremo Concílio, que é feito por quem? Por sínodos? Não, por presbitérios, porque os sínodos dizem respeito a regiões. Então, por exemplo, tem um sínodo de Campinas, tem um sínodo de onde eu vim, que é o SAT, né, Sínodo da Araguaia Tocantins, do qual tem um presbitério lá, Lago Serra da Mesa, que é o presbitério do qual eu faço parte. Inclusive, temos aqui hoje, se eu não me engano, um representante aqui do presbitério Lago Serra da Mesa, se eu não me engano, ele está aqui ainda, mas ele não foi embora, não? Eu já achei ele aqui, ó. Ismael Domingos Pereira. Gente, o Ismael Domingos Pereira foi meu presbítero em Goiás lá, do tempo todo que eu fui pastor na igreja lá em Goiás, em Goianésia. Vocês conhecem Goianésia? Ô, Ismael, dá um oi aí pro pessoal aí. Aí lá é outro sínodo. Sínodo do Araguaia. Ô, Ismael, você vai ter que abrir a câmera aí pro pessoal te ver. Aê, gente, olha, esse aí é o Ismael e a Arlene. Eu quero mostrar essa família aí, gente. Grandes amigos, gente do coração, homem de Deus, presbítero. Quantos anos que você é presbítero, Ismael? Rapaz, já tem, eu acho que uns 25 anos. Ele tem um cabelo branco assim, mas ele é novo, viu, gente? 49, pastor. Hã? 49 de idade. Ih, nego, tá beirando 50, né? O Ismael, o apelido dele é Nego, né? Para os íntimos aí. Presbítero Ismael, uma das pessoas, meus irmãos, uma honra receber o Ismael aqui na Igreja Presbiteriana de Campinas hoje nessa aula, porque é um dos homens mais honrados que eu conheço na minha vida. Opa, ele, a esposa dele, Arlene, durante o período que eu fui pastor na Igreja Presbiteriana de Goianésia, se eu tive algum tipo de bênção ministerial, se fui próspero naquela igreja, ao meu lado, enquanto líder da igreja, estava esse homem de Deus que está aparecendo para vocês aí, que é o presbítero Ismael. A gente tem muita história juntos, ele, Arlene, que é a esposa dele aí, gente querida, gente crente, viu? Esse homem é de oração, viu, irmãos? Esse homem é de oração, e a gente já viu muita coisa, a gente já viu o milagre da multiplicação em acampamento, né, Ismael? Multiplicação de comida. Já vimos um bocado de coisa acontecer da parte de Deus, e um professor de jovens, de adultos. Veja bem, irmão nosso, mas pertence a outro sínodo. Qual que é o seu sínodo aí, Ismael? Sínodo Araguaia e Tocantins, né? Aí. E qual que é o sínodo aqui nosso? Sínodo de Campinas. Veja que são sínodos diferentes, mas é um Supremo Concílio só. O Supremo Concílio é o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por exemplo, vou usar aqui o Ismael como exemplo aqui. O Ismael, de repente, tem uma demanda lá na igreja dele, que é a Igreja Presbiteriana do Bairro Carrilho, que eu fui pastor há muitos anos, tem um problema lá na igreja, suposição, e aí o Ismael escreve uma carta ao conselho da igreja, né, Ismael? O Ismael é o tesoureiro lá da igreja, do Bairro Carrilho, tem tesoureiro lá há uns 50 anos também, né? Tem tempo. Então o Ismael é tesoureiro lá na igreja. Aí o Ismael, de repente, vê um problema lá de uma situação financeira e ele vai e denuncia a situação financeira para o conselho da igreja. O conselho da igreja pega e fala assim, não, Ismael, a gente não quer saber disso não. Isso aqui não é da nossa conta, nós não vamos mexer nisso não. Como é que o Ismael faz para resolver o problema? Ele pode, todo membro da igreja presbiteriana, veja bem isso que eu estou falando para vocês, ó,
todo membro da igreja presbiteriana pode recorrer aos concílios da igreja. Por exemplo, o conselho pegou o documento de Ismael e engavetou e falou, a gente não quer ouvir isso aqui não, Ismael. O Ismael falou assim, mas eu quero que a minha denúncia seja ouvida. Aí ele faz um documento encaminhando para o presbitério. E ele escreve assim, estou encaminhando Ismael, membro da igreja, presbítero, ou só membro, não precisa ser presbítero não, encaminha esse documento ao presbitério. No caso, o presbitério dele, ele não pode mandar aqui para o presbitério de Campinas, ele vai mandar para o presbitério lá que Serra da Mesa. Aí ele manda para o presbitério pega e fala assim, não, a gente não quer saber disso aqui, Ismael, isso aqui a gente não vai tratar disso aqui. Aí como é que fica a situação do Ismael? Ele pode recorrer, ele manda a reclamação dele para o sínodo, Araguaia-Tocantins. E aí, por onde que ele manda? Direto para o sínodo? Não, ele manda lá para o conselho dele, escrito assim, endereçado ao sínodo. O conselho recebe, manda para o presbitério. O presbitério recebe o documento, não pode ler aquele documento, não pode tratar dele, só recebe e encaminha ao sínodo, porque tem que dar voz a todos. Lá no sínodo, chegou no sínodo, reunião do sínodo, abre o documento do membro Ismael da Igreja Presbiteriana do Bairro Carrilho, sínodo da Araguaia-Tocantins. Não, nós não queremos saber desse documento aqui não, Ismael. Nós não vamos tratar desse documento aqui não. Aí como é que o Ismael faz? O Ismael faz um novo documento e fala assim, pois eu sou de uma igreja conciliar e eu quero que esse assunto seja tratado. E ele faz a reclamação dele, tem que ter elementos, né, evidentemente, tem que estar argumentada, e ele escreve agora endereçado assim, ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, e põe lá na mão do conselho. O que o conselho tem que fazer? Obrigatório, ética. Isso aí dá, se o conselho não encaminhar, dá dissolução do conselho, da intervenção do presbitério, ou seja, tem que mandar. Aí o Ismael escreve assim, ao Supremo Concílio, denúncia sobre situação tal. O conselho não pode ler, pega e encaminha ao presbitério, o presbitério pega e encaminha ao sínodo, o sínodo pega, porque tem as vias legais, tá? Aí o sínodo pega e manda para o Supremo Concílio. O Supremo Concílio reunido, e o Supremo Concílio reúne uma vez por ano na sua comissão executiva, que é formada por presidentes de sínodos, e a comissão executiva é os presidentes de sínodos e o presidente do Supremo Concílio, mais a diretoria do Supremo Concílio, recebe o documento lá e fala... Temos aqui um documento que chegou de um membro lá de Goianésia, Ismael Domingos Pereira, presbítero lá. Ele está fazendo a reclamação aqui sobre uma situação tal, passou pelo conselho, pelo presbitério, pelo sínodo e ninguém tratou. Nós também não vamos tratar. Eles pegam e falam assim, nós vamos tratar a questão. E aí, de cima para baixo, pode nomear uma comissão para ir lá, do Brasil inteiro essa comissão, e averiguar o que o Ismael está falando. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o membro comum, ele tem voz na igreja presbiteriana. E até a gente fala que a igreja presbiteriana ela funciona através de documentos. A gente funciona através de documentos. Né? Eu encerro essa aqui a minha fala, falando como funciona a igreja, mas passar para o Ismael, se o Ismael quer falar alguma coisa aí, mandar um abraço para os irmãos aqui de Campinas. Gente, o Ismael é um grande amigo, e ele e a Arlene são gente preciosa, ainda não quiseram vir aqui em Campinas, então os irmãos aqui de Campinas, irmãos de Campinas, vocês gostam de Goianésia, não gostam? Já ouviram falar de Goianésia, meus irmãos, aqui nas pregações aqui? O Ismael fica duvidando aqui que eu sei falar de Goianésia, ou que eu falo mal de Goianésia, eu sempre falo bem de Goianésia. Fala alguma coisa aí, Ismael. Pois é, pastor, bom dia a todos, né? Muito bom essa participação aqui com você, com os demais irmãos aí que estão ao vivo aí, né? Para nós é um prazer estar aqui, né? E dizer que realmente foram momentos muito bons, né? Que nós passamos juntos aqui, tivemos alguns momentos difíceis, né? Como igreja, como conselho e tudo, mas graças a Deus, Deus nos deu a vitória e Goianésia está aqui de braços abertos, né? Que os irmãos aí de Campinas quiserem visitar a gente aqui, nós estamos de braços abertos, apesar do calor, né? O lugar aqui é quente, mas graças a Deus, uma cidade maravilhosa, onde ele nos acolheu muito bem, né? E estamos aqui, na Igreja do Senhor Jesus, trabalhando. Agora, pastor, meu irmão, né? Pastor Israel está aqui conosco, né? E muito bom. E bom saber que você, Patrícia, as meninas, estão sendo muito bem tratados, muito bem recebidos aí em Campinas. Esse local que a gente vê falar muito de Campinas, uma cidade também maravilhosa, né? Muito boa, aí de São Paulo. Vai lá, bem, fala alguma coisa. Um abraço a todos, é um prazer, viu, pastor? Obrigado, Helene. Mês de julho, e aí, não vem para cá, não?
Mês de julho é aniversário de um pastor aí, muita gente boa. Pastor Israel fez aniversário ontem. E o seu. Ô, bem. Muito bom. Um abraço a todos aí também. Muito bom, viu, pastor? Família muito querida, a Arlene é considerada como segunda mãe da Patrícia. E aqui em Campinas tem várias mães da Patrícia também. Então, qualquer pessoa que tenha problema com a Patrícia aí, sim, vai se encarar com a Arlene e com as mães dela aqui de Campinas. Então, essa é a defensora mais ferrenha da Patrícia. A Patrícia que já está envolvida com a SAF, precisa de ver, viu, Arlene? Mas, deixa eu... Que bom, né? Mas é muito bom ver os irmãos. O Ismael, eu sempre falo duas coisas sobre ele, falando aqui ainda envolvido com a nossa aula aqui, irmãos. Duas coisas importantes aqui. Quando ele fala das lutas que a gente passou, a gente atravessou muitas lutas lá mesmo, e sempre no temor a Deus. E é muito bom a gente fazer parte da Igreja Presbiteriana do Brasil por causa desse zelo que a Igreja Presbiteriana tem com todas as suas responsabilidades, né? Mas o Ismael, ele fica nervoso, eu já vi o Ismael nervoso algumas vezes, então eu criei uma estratégia no conselho da igreja para o Ismael não ficar nervoso, que era levar lanche. Se você quer ver um homem nervoso, não dá comida para o Ismael. Então, Ismael, se ele tiver com fome, o homem vira outra pessoa. Então, sempre fazer um lanche lá no conselho para ele poder ficar... É verdade. Ismael, uma honra receber você aqui, viu, meu querido presbítero, com sua família linda, e você é bênção nas nossas vidas, e é um privilégio ter você com a gente aqui. A gente está aqui, irmãos, além do Ismael, a gente está aqui com pessoas da minha família também, e essa somatória de pessoas nos deixa muito felizes, tá? Bem, eu quero caminhar para o encerramento. Ismael, fica aí para você orar no final, tá bom? Valeu, pastor. Mas eu quero caminhar aqui para o encerramento da aula, deixando isso aqui, esse histórico que a gente fez. Nós vamos agora fazer uma pausa, agora em julho, porque a gente não vai ter a nossa aula aqui, porque vai ser classe conjunta a partir do domingo que vem. Então a gente vai ter, na primeira aula, se eu não me engano, a Marineide, na segunda aula, não sei quem que vai ser a professora, no terceiro domingo... serei eu, então eu vou dar uma aula conjunta, acho que no dia 19 de julho, eu ministro aula para todo mundo sobre um tema diferente, não vai ser tema aí da nossa classe de doutrina, mas aí a gente volta em agosto, irmãos, e talvez até presencialmente, a gente não sabe ainda como que vai ser, ou seja, por causa da questão da faixa etária aqui dos jovens mais jovens aqui da classe aqui de doutrina. Então, eu acredito que a gente vai voltar ainda virtual, tá? Porque aqui só tem gente novinha aqui nessa classe. Eu passo para o Samuel falar daqui a pouquinho. Samuel, antes de encerrar, eu passo para você. E aí, a gente volta em agosto, meus irmãos, e dá sequência. E aí eu vou falar ainda sobre a questão da doutrina, das últimas coisas, né? Que é a escatologia. Nós ainda vamos falar aqui na classe aqui sobre questão de Santa Ceia, nós vamos falar aqui ainda sobre alguns temas interessantes, vamos falar sobre dízimos, eu acredito que são temas interessantes para a gente poder abordar aqui, até sobre o dízimo, podia chamar o Ismael para dar aula aqui, que ele é alguém que tem muitas histórias bonitas sobre isso aí. Lembra a história da igreja ser dizimista, né, Ismael? Sim. E a gente fez o desafio lá e ganhamos uma Kombi, né? Essa é uma das histórias que a gente tem aí em Goianésia aí, né? Samuel, meu amigo, meu professor, Samuel, fala aí, você quer falar antes da gente encerrar a aula? Professor Samuel. Sim, pastor, gostaria de falar um pouquinho só. Fale, meu irmão. Pastor, eu gostaria de estar agradecendo aí as suas aulas, realmente suas aulas foram muito edificantes, conseguimos realmente aprender bastante, apesar dessa questão da distância, essa distância realmente complica um pouquinho. Sim. Mas eu imagino que não só eu, mas como os demais irmãos, são muito agradecidos aí às suas aulas, realmente foram muito edificantes, e gostaria de estar não só agradecendo, mas de antemão já dando os parabéns pelo seu aniversário, dizendo também que você possa fazer uma boa viagem, que possa encontrar os seus também muito bem de saúde, e que Deus nos proteja e nos abençoe. Amém, amém. Quer falar também? Samuel, muito obrigado. Eládio, se quiser falar aí, fica à vontade, que a gente já está no finalzinho aqui. Mas só dizer para você, Samuel, muito obrigado pelo carinho. Você sabe do meu carinho por você e pela Ruth e pelo Silas. Vocês são uma família preciosa que nos acolheu aqui de maneira
impressionante. Vou dar um abraço na Ruth, que está na classe hoje do Ministério de Louvor lá com o Gui. E obrigado pelo carinho, tá? Ainda não é certeza que a gente vai viajar, não. A gente está com esse plano, mas aguardando o Mackenzie liberar alguma outra coisa, mas independente, se a gente ficar aqui em Campinas, no dia do aniversário, eu aviso vocês, tá? Obrigado aí, Rutinha aí, Castelnovo, pelo carinho e todos aí. Eladio, quer falar alguma coisa? Só desejar um bom domingo a todos e que nesse período aí de recesso das aulas, que serão aulas em conjuntas, né, que os irmãos possam estar participando também. Serão temas bastante interessantes, né, que a gente procurou aí convidar pessoas que têm tido aí as bênçãos do Senhor para nos ensinar, né, onde o Senhor está incluído também numa das aulas, né, então que não deixe de participar da escola dominical, mesmo porque ninguém vai poder viajar, né? Vamos ter que ficar, a nossa reserva ficar em casa, então temos a escola dominical. Eladio, avisa para o pessoal aqui, porque o pessoal está com dificuldade dos links. Onde que as pessoas vão encontrar os links para as aulas? Dá uma orientação sobre isso para o pessoal. Nós vamos estar publicando nas redes sociais da igreja essa semana, tá ok? Então, você, o Marçal, principalmente, que tem nos ajudado nessa área. Então, todas as redes sociais da igreja vão estar colocados os links, ok? Ok, meu irmão, muito obrigado. Já pedi lá para o Marcos também, nosso superintendente lá, reforçar também esses avisos, ok? Ok, combinado então. Meus irmãos, alguma colocação a mais antes da gente orar encerrando a nossa aula? 11h35, a gente está encerrando. Se alguém quiser falar alguma coisa rápida, objetiva sobre a aula, obrigado aí pelo carinho aí, gente. Obrigado aí pelo carinho de vocês. A gente quer agradecer as visitas que estão conosco nessa manhã. A gente tem muitas visitas aqui. O Vinícius, que contribuiu com a aula. A gente teve, acho que a Adriana, né, também, que não mora aqui em Campinas. Obrigado aí pelo carinho de todos os visitantes. O pessoal de Anápolis que está aqui, tá minha mãe, tá as minhas irmãs, o Abel. Gente preciosa para nós aqui, que está aqui conosco nessa manhã, além do presbítero Ismael e da sua esposa Arlene, sua família ali, o Tiago Antunes, que apareceu ali, e a Raquelzinha Antunes também, gente querida nossa. Vou pedir, então, para o presbítero Ismael fazer uma oração para nós aqui, encerrando a nossa aula de hoje, agradecendo a Deus pela vida de cada um que está aqui, no seu respectivo lar, participando atentamente aqui das nossas aulas. Apesar de termos a classe de música que voltou hoje e leva um pessoal que é daqui da classe de doutrina, a gente teve um bom número de participantes hoje, o nosso coração fica muito feliz da parceria que os irmãos têm tido, e qualquer dúvida, a gente está lá no grupo, os irmãos fiquem à vontade para tirar as dúvidas, tá bom? Presbítero Ismael, ora para nós aí, por favor, meu irmão. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta live, ó Deus, por este trabalho que o pastor Alexandre tem feito, desenvolvido, ó Pai querido, através das redes sociais, ó Pai. Obrigado, meu Deus, pela vida dele. O Senhor continue, ó Deus, a usá-lo, ó Deus, como instrumentos teus, ó Pai, como instrumento do Senhor, para abençoar vidas, ó Deus, como ele sempre teve, ó Deus, essa oportunidade como pastor. Eu te agradeço, ó Deus, pelo tempo que ele esteve conosco, e te agradeço pela essa acolhida que ele está tendo aí em Campinas, ó Pai, que o Senhor abençoe os irmãos de Campinas, abençoando a família do pastor Alexandre, Patrícia, as meninas, ó Deus querido, e dando a eles cada dia mais, ó Deus, o desejo e a vontade de estar trabalhando na tua obra. Amém. Deus amado, muito obrigado por nós podermos participar aqui nesta manhã com eles. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória que bom, né, irmãos? Que privilégio a gente poder estar juntos. A gente tem as dificuldades da pandemia, mas temos as bênçãos da pandemia, que veja só que alegria hoje poder estar com os meus irmãos aqui de Campinas, de Anápolis e de Goianésia também, tá? Meus irmãos, a gente agora vai encerrando aqui. Eu peço para a Patrícia avisar lá para o Marçal parar a gravação, né? Porque a gente vai ficar gravando aqui a Bia dando uns chiliques aqui, vendo gente querida. Então, eu vou pedir para ver se para a gravação ali. E enquanto não termina a gravação,
Aqueles que puderem, aí o Ismael fica aí um pouquinho para poder falar com a Bia e com a Sara daqui a pouquinho, tá? Mas eu quero agradecer aos que estão aqui conosco nessa manhã.